Olá, você que acompanha o canal dos Tripulantes, que tem interesse na área da aviação, você que veio aqui por causa do título do vídeo, eu vou me apresentar a você. O meu nome é Rosane e eu quero conversar nesse vídeo com você a respeito da perda de status, perda de prestígio que acontece com várias pessoas na nossa sociedade. E eu vou usar como exemplo a minha história, como foi deixar de ser comissária da TAM, comissária de voo internacional. Como foi a minha experiência dessa situação, como eu vi isso tudo e como foi a reação das pessoas, né? Contar para você, porque tem algumas pessoas que me escrevem e perguntam: Rosane, você sente falta do voo? Como foi pedir demissão? Como foi sair? Então, antes disso, eu quero mandar um beijo aqui, gente, para o Tiago Araújo de Manaus e para o Matheus Viana. Um beijo para vocês. E também falar que o que eu vou falar aqui não reflete a opinião da Latam Airlines. São as minhas experiências que eu vou compartilhar com você, minhas histórias e opiniões, tá bom? E eu anotei aqui, eu vou olhar de vez em quando aqui pro meu caderno, porque tem várias coisas que eu quero conversar com vocês. Tô gravando com a janela aberta, então se você ficar ouvindo algum barulho aí, é porque eu acho que a claridade fica melhor dessa maneira, tá? Primeiro, antes de tudo, eu quero falar que esse vídeo ele vai ser para algumas pessoas muito específicas aqui, tá? Que eu fiquei analisando. Para você que morou em outro país, voltou e perdeu prestígio, ninguém tá mais nem aí. Antes era uau, fulana que mora não sei aonde. Agora você mora de volta no Brasil e a galera não tá nem aí com você. Ex-pilotos, ex-gerentes, você que tinha um cargo de alta responsabilidade, cargo de prestígio, ex-atores e atrizes, ex-jornalistas renomados, ex-cantores, ex-comissárias, ex-gestores de chefia, ex-atletas, você que sofreu um acidente, hoje ninguém tá mais nem aí para você, mas quando você era atleta, todo mundo ficava lá aplaudindo, né? Você se acidentou e agora ninguém mais lembra que você existe. Ex-gestantes, olha que interessante isso aqui que eu vou entrar nesse assunto com você também. Ex-parentes de famosos ou parentes de pessoas que tinham um status e perderam. No caso aqui, é ex-parentes mais de pessoas que morreram, né? Faleceram também. Ex-modelos. Você que é torcedor de carteirinha, seu time perdeu status. E você também que perdeu um prestígio que você sonhava, você estava almejando algo, você estava colocando em cima daquilo uma expectativa, aquilo se frustrou e você perdeu, você teve um não, você estava participando de uma seleção para algum cargo de prestígio e você recebeu uma negativa e não está sabendo lidar com isso. Esse vídeo também é para você, tá? Eu quero, antes de começar o vídeo, mostrar uma foto para vocês e eu já volto para falar a respeito dessa foto. Bom, eu gosto dessa foto, gente. É de uma propaganda de marketing americana e que diz: nem todo lugar onde você cabe é onde você pertence. E eu quero começar mostrando para você a minha asinha, meu brevet. Olha aqui. Tá dando para ver direitinho, né? Esse aqui é o brevet que nós ganhamos quando entramos na aviação. Durante a formatura, essa asinha é entregue para nós. E a gente usa ela, né, no uniforme. Quando você pede a conta, você pode ficar com seu brevet. Isso foi o que o funcionário me falou, né? Ele falou: você está pedindo a conta, né, Rosane? Você pode levar o seu brevet junto. Se você é demitido, ele disse para mim que não, que você não pode levar o seu brevet.
Mas tá aqui, gente, esse brevê ele representou muito prestígio na minha vida. Ele representou muita coisa, né? Não, muita coisa. E para você que não conhece a minha história, eu era comissária internacional, fazia voos para a Europa e Estados Unidos toda semana, toda semana. Por cerca de 2 anos eu fiz essas rotas. Então você goza de um prestígio gigantesco quando você é comissária de voo internacional. Só que como eu trabalhei antes no supermercado, usava uma camisetinha e ninguém tava nem aí para mim a camiseta, quando eu vesti o uniforme da empresa aérea, de repente todo mundo queria tirar uma foto comigo. Lembra aqueles vizinhos que eu comentei com vocês em outros vídeos que iam lá no mercado me cutucar? De repente, esses mesmos vizinhos queriam tomar um cafezinho comigo, só que eu tinha que estar usando uniforme. Eu lembro que um dia eu cheguei de voo e a minha mãe disse: filha, os vizinhos X e Y querem que você vá lá visitar eles com o uniforme, porque eles querem tirar uma foto com você. E eu respondi o seguinte: mãe, então a senhora pega o uniforme no cabide como ele tá, leva para eles tirar foto, porque eles não se importam comigo como pessoa, eles querem o status do pano. Porque quando eu usava o pano do supermercado, ninguém queria tirar foto comigo. Então nisso eu já estava muito bem alerta, já estava muito assim vacinada, né, com relação às pessoas que babam em cima do seu status. E falando para você, por que eu decidi falar a respeito desse tema? Porque tem muita gente que me pede, Rosane, fala, você sentiu falta do voo? Você sente falta de voar? Você sentiu saudade? Você tem saudade? Você tem vontade de voltar? E nisso tudo, eu acho interessante que você entenda o outro lado, que é o lado de quem é alvejado, é paparicado, só porque tem um status. Quando você perde aquele status, gente, o pessoal não tá mais nem aí, você não é interessante, você não convém, você não é mais aquela pessoa que pode ficar ali alimentando aquelas demandas que as pessoas têm por mais novidade. A sua vida é uma vida normal, não é uma vida de uau, pernoite não sei aonde. Então você percebe que as pessoas não estão mais nem aí. Então, gente, isso é muito interessante, você analisar, eu analiso pelo menos dessa maneira. E agora eu quero entrar com você aqui em algumas coisas, tá? Quero falar isso, vou procurar não ficar cortando o vídeo, eu acho legal falar assim direto, então eu vou ler aqui algumas coisas, tá? Ok. Eu quero falar primeiro, gente, que a tua identidade não é a empresa que você trabalha, não é a posição que você ocupa e não é o uniforme que você usa. A tua identidade é quem é você como pessoa. E quando você perde os seus status empresariais, profissionais, seus diplomas, tudo mais, tudo que você não pode fazer mais, como por exemplo os atores, atrizes que sofreram acidentes, que estão cegos, doentes, tetraplégicos, paraplégicos, essas pessoas perderam um status que elas nunca mais vão recuperar. Então, a sua identidade é quem você é como pessoa. Não é a sua posição, tá? Se você coloca isso como um chão para a sua vida, quando esse chão é tirado, você cai, gente, e não se levanta mais. Então, quando você se apoia em algo tão fútil, tão vazio, tão instável, como uma profissão, como um cargo, a hora que aquilo é tirado, você se acaba. Eu quero falar porque eu vi um vídeo de uma comissária de uma empresa renomada. É uma comissária que eu sempre acompanho o canal dela. E ela fica mostrando ali nos pernoites como é a vida dela, o dia a dia dela. E ela mostrou, recentemente, ela estava doente. E ela senta no chão, ela teve que ficar alguns dias no hotel, gente, porque é uma tripulação, eles estavam fazendo um voo, uma jornada longa, muito longa, internacional. E ela senta no chão do quarto do hotel dela e ela tá confessionando ali, confessando perante as câmeras que ela pede desculpa, ela fala desculpa porque eu fiquei doente. Eu escrevi para ela e eu falei, não peça desculpas por ser humano, todos nós ficamos doentes, nós amamos você. Gente,
um comissário ou algum piloto, você que perdeu sua carteira, você que perdeu seu CMA, seu certificado médico aeronáutico, você perdeu muita coisa, né? Você perdeu prestígio, as pessoas não estão mais nem aí para você, porque você não interessa mais, né? É com você também que eu quero falar. Os tripulantes têm muito medo de perder esse status que eles têm. Então ela estava com medo, ela contou no vídeo que ela estava doente já há alguns dias e não tinha ido no médico porque ela estava com medo de perder, né, esse status, entre aspas, assim. Porque você fica muito vulnerável a perder a sua profissão, a ser demitido quando você dá muita DM. DM é dispensa médica. Então, o que eu considero e eu falo no livro Tripulantes, A Dor do Glamour, é que os comissários e os pilotos não são autorizados a serem seres humanos. Porque se você fica doente, que todo ser humano fica doente, principalmente os tripulantes, devido à rotina, a demanda muito grande pela sua energia, você fica mais doente, sua imunidade baixa, porque você não dorme como deveria e não come como deveria, não se exercita como deveria. Uma coisa vai ficar faltando ali, causa um equilíbrio, seu sistema imunológico fica desprotegido e você fica doente. Só que como se você ficar apresentando muito atestado médico, que nós chamamos na aviação de DM, você corre o risco de ser demitido, porque eles te chamam e falam o seguinte: ai, você não está se adaptando ao voo, né? Tchau. Fizeram isso com vários colegas meus. A pessoa ficou doente, deu lá o atestado médico, eles chamaram e falaram: você não está se adaptando ao voo, né? Então a gente está te desligando porque você não tem mais o perfil da empresa. Então por isso eu vi essa comissária ali, ela estava mal, ela estava preocupada, para manter o status, para manter o prestígio, né? Vamos continuar aqui. Pilotos que foram demitidos. Eu li a história de um gerente, que era gerente de uma empresa. Demitiram ele e deram uma caneta de presente para ele depois de não sei quantos anos servindo a empresa. Ele se matou, cometeu suicídio e deixou uma carta. E na carta ele dizia: com essa caneta que me deram pelos meus anos de serviço, eu escrevo essa carta dizendo que eu valho muito mais do que essa caneta, não sei o quê. Só que ele se matou, né? Então eu quero falar com você que está pensando em cometer suicídio, tá? Você que está aí arrasado, você que acha que a sua vida não tem mais sentido, porque você perdeu um cargo, porque você não faz parte de uma empresa, um grupo empresarial, porque você não usa mais determinado uniforme. Você que está em depressão por causa disso e você que está pensando em cometer suicídio. Eu quero falar especialmente com você nesse vídeo, tá? Eu quero contar uma história. Tudo que eu anotei aqui, gente, eu considero importante de falar, por isso que eu tô lendo aqui e vou falando com você, tá? Eu trabalhava como recepcionista em um prédio comercial, onde as pessoas passavam direto ali, eu estava de recepcionista, e para variar, a galera ali não olhava na minha cara. E eu analiso muito isso, gente, tá? Eu já vou entrar nesse assunto, que eu conversei com um psicólogo a respeito disso, da galera olhar na cara do pessoal, te cumprimentar. Já vou entrar nesse assunto. E tinha um gerente que passava e cumprimentava eu e a outra recepcionista. E ele era muito diferente, ele era humano. Ele nos via como seres humanos. E eu chamei ele para conversar um dia. E eu sou muito de ficar questionando e perguntando por quê, como assim, é curiosa, né? E ele falou: Rosane, eu fui gerente de banco por 11 anos. E minha casa vivia cheia de gente. Sempre tinha churrasco todo fim de semana. Quando eu perdi a minha função, fui demitido. Sumiram todos os meus amigos, ou melhor, quem eu pensava que era meu amigo, todo mundo sumiu. E hoje eu percebo a importância das coisas simples da vida, por exemplo, cumprimentar vocês. Ele falou assim, gente, e aquilo me deixou muito pensativa. Essa situação de cumprimentar. Eu fui visitar uma amiga minha e o pai dela estava doido para falar comigo. O pai dela é psicólogo de controladores de voo, então pense, ele queria conversar comigo. Ele falou: eu queria saber por que você precisa ser cumprimentada, Rosane. Eu falei: olha, o senhor não entendeu. Não é que eu preciso ser cumprimentada. Olha, gente, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês que tem aqui no meu quarto. Tá vendo isso aqui?
Isso aqui é um abajur. Eu não cumprimento o meu abajur, ele fica parado aqui, eu acendo ele quando eu preciso e deu. Não cumprimento. Por que eu vou tratar um ser humano como um objeto inanimado? Por que eu vou alimentar essa frieza da sociedade que dá mais atenção para um telefone, para um smartphone, do que para um ser humano? Para que eu vou alimentar isso? Então a questão não é, Rosane, você precisa ser cumprimentada. A Rosane fica de nhenhenhé, mimimi. Ai, porque ninguém me olhou. Ai, porque ninguém me cumprimentou. Você perdeu, gente, se é essa linha que você está achando. Ai, Rosane fica de mimimi. Não é isso. A sociedade está cada vez mais depressiva, tem mais gente se matando, tem mais adolescentes se matando, se cortando, entrando nas drogas, por causa do grande vazio que nós colaboramos para criar, quando nós tratamos um ser humano como um abajur. Eu não tenho que cumprimentar o meu abajur, ele é inanimado. É duro, é frio. Aí um ser humano que está parado ali olha para mim na expectativa de que eu cumprimente, que está dentro do elevador, um ascensorista ou qualquer coisa, qualquer pessoa. Eu e você tratamos como se fosse um objeto inanimado, passamos direto assim, não olhamos na cara daquela pessoa. E aí a gente reclama, porque o fulano está entrando em depressão, o que eu faço para ajudar? Quantas vezes nós colaboramos para que a pessoa entre em depressão quando nós temos essa atitude fria de tratar a pessoa como um objeto? Então, eu só queria contar para você essa história desse psicólogo que conversou comigo, porque ele estava curioso, né? Por que eu preciso ser cumprimentada? Não é que eu preciso, não. É que eu analiso como isso vai afetar a sociedade. Isso é um dominó, gente. É o dominó do bem que eu chamo. Cada vez que você faz o bem para alguém, aquilo contagia e vai atingindo outras pessoas. E cada vez que você é indiferente com alguém, aquilo também contagia negativamente. Então vamos fazer um dominó do bem, né? Não vai cair um pedaço da minha língua, nem da tua língua. Dizer bom dia para um comissário que está parado na porta de uma aeronave. Dizer bom dia para a garçonete, para o garçom, para o gari. Poxa vida, não vai cair um pedaço da nossa língua, não, para ascensorista, para qualquer pessoa. Rosane, tem gente que está indo para velório, tem gente que está voltando de velório, está triste. Sim, não é desses casos que eu estou falando. Eu estou falando daqueles casos de pessoas que ignoram de propósito, tá? Porque querem ignorar. Porque você precisa do meu bom dia. Vamos além, gente, além. A psicologia, ela colabora muitas vezes para deixar fria a sociedade. Vamos quebrar isso aí. Não é que a pessoa precisa do bom dia, não. É que aquilo ali está tratando ela como um ser humano. Você falar bom dia, você... Opa, alguém me enxergou aqui. Alguém parou de ficar olhando para o telefone, assim, telefone, e olhou para o ser humano que eu sou. Ok. Aconteceu um caso aqui no Paraná de uma jornalista que era muito famosa. Ela sofreu um acidente e ficou cega. Perdeu prestígio. Atores que não conseguem renovar contrato, geralmente vários, e nós temos vários casos na mídia de atores que se matam. Teve um caso bem interessante, eu não vou ficar citando nomes, tá, gente? De um ator que sofreu um assalto, atiraram nele, ele ficou paralítico e todo mundo sumiu. A mulher dele largou ele, ninguém mais tá nem aí, né? Então ele conheceu as pessoas, ele perdeu o prestígio dele. Ex-cantores cuja fama passou e hoje você está em depressão. Muitas pessoas que trabalharam em empresas aéreas de grande renome cometeram suicídio depois que a empresa faliu ou foi à bancarrota, não existe mais, acabou. Cometeram suicídio porque estavam tão fundamentados ali naquele chão instável que não aguentaram a perda do prestígio. Gestores de chefia, que são pessoas que ocupavam status muito grande na aviação e foram demitidos, perderam prestígio. Alguns me escreveram falando que estão em depressão profunda, em tratamento. Isso é muito sério. Quero falar com todos vocês. Ex-atletas que sofreram acidentes, por exemplo, Michael Schumacher é um exemplo
Muito interessante que a gente tem, né? Cadê? Ninguém mais fala dele, né? Ninguém mais tá nem aí. Não convém, né? Pera aí, eu vou mexer aqui, gente, que apareceu um aviso aqui na frente da tela. E esse aqui eu achei super interessante, que são as ex-gestantes. Teve uma moça que me escreveu e ela falou: Rosane, quando eu era gestante, eu amava, porque todo mundo me paparicava. Depois que o meu bebê nasceu, eu fiquei até com raiva do meu bebê. Olha o negócio da depressão pós-parto, que interessante. Ela ficou com raiva do bebê, porque todo mundo parou de paparicar ela, porque ela não era mais gestante. Olha que coisa. Olha como essa perda de prestígio de gestante mexeu com a cabeça da moça. Você que é parente de uma pessoa que perdeu prestígio, você tinha prestígio por causa da pessoa, e nisso eu quero citar o caso de uma amiga minha. Ela trabalhava para uma família e era mulher, marido e filhos. E o marido morreu no acidente da Air France. Gente, essa mulher ela ficou sem prestígio nenhum, a empresa bancava eles aqui no Brasil, mandaram ela de volta para a cidade dela. Pense como é que essa mulher vai ter que lidar com a falta do marido e a perda tremenda de prestígio que ela também enfrentou ali. E aqui, modelos, ex-modelos. Eu vi quando eu fui tirar minha carteira de motorista, alguns anos atrás, eu vi o caso de uma modelo, eles mostraram pra gente um vídeo de acidente de trânsito. Essa modelo sofreu um acidente e ficou tetraplégica. E ela mencionava no vídeo que todos os amigos sumiram, ninguém mais está nem aí para ela, porque ela é uma tetraplégica. Então, olha como é que nós tratamos, olha como é que nós lidamos com isso. E eu quero falar com você a respeito da importância como nós damos importância, como nós mesmos alimentamos um status e a gente tem medo de perder aquilo. Medo de perder aquela babação que as pessoas ficam fazendo em cima do status. Eu anotei aqui, ó. Uma colega minha, conhecida, o pai dela morreu na Copa do Mundo de 1994, durante os pênaltis ali. Ele gritava tanto, ele torcia tanto pelo Brasil, que ele morreu, teve um infarto. E não tem torcedores aí de times que matam e se matam e brigam, as passarinhas, quando o time deles perde? Por quê? Porque eles perderam o lugar de pertencimento deles. Eu mostrei para vocês agora há pouco ali aquela foto do alho, a cabeça de alho, aquela fruta ali, tentando fazer acontecer, tentando fazer parte. O que isso mostra para nós? Cada um interpreta de uma maneira. Como você interpreta isso? Eu interpreto que quando você pensa, porque tudo nessa vida é instável. Quando você pensa que você é aquilo onde você faz parte, aquilo onde você está inserido, seja um time você faz parte da torcida organizada de um time, aquilo é importante para você a ponto de você morrer do coração quando o time perde. Você morre se você perder o seu status na empresa. Você acha que você é aquela profissão que você exerce. Quando isso é tirado, você fica sem chão, gente. Eu falei já num vídeo aqui a respeito disso. Já falei anteriormente que eu sou cristã e eu não escondo isso de ninguém. Quem lê o livro Tripulantes, A Dor do Glamour, sabe a respeito disso. Então, por que eu não entrei nesse desespero? Tem pessoas que me escrevem pensando que eu entrei em depressão. Você ficou mal, Rosane? Não, nem um pouco, porque o meu chão é Deus. Nele que eu me apoio. Então, tudo mais pode ser tirado, eu continuo tranquila, porque Ele é a minha rocha. Então, eu vou contar para vocês como foi esse processo de perda de prestígio. Eu fazia voos internacionais toda semana. E você, quando você está voando como comissário, tem rotas específicas que você faz com frequência e outras você não faz tanto. E as rotas que eu mais fazia era Nova York e Paris. Então, toda semana eu ia para Paris ou Nova York, gente. Pense, o status que você tem, eu era instrutora e era uma empresa de renome. Então, as pessoas te paparicam de uma maneira, só que eu sabia que aquilo tudo ali era falso. Tanto que
Cadê? Eles não estão mais me paparicando, não é? Não estão, porque eu não sou mais comissária. Então, um comissário que está no exercício da função, um piloto, existe muito internamente um medo de perder aquilo. Porque você sabe que toda aquela babação de ovo, aquela paparicação, rasgação de seda, aquilo tudo acaba. Acaba assim, ó, de uma maneira muito brusca. Você vê as pessoas que conversavam com você antes, somem, desaparecem. E você tem que... Gente, olha, se você não estiver fundado, alicerçado em Deus, já era. Você entra em depressão, você parte para as drogas, você acaba com a tua vida, porque você pensa que a tua vida não tem mais sentido porque aquela profissão, aquele uniforme, aquele crachá, aquela asinha, aquilo tudo acabou na sua vida. Aquele status não existe mais. Então eu lembro que um dia específico, eu já tinha pedido demissão, isso foi muito bem ensaiado. Fiquei 8 meses me planejando para pedir demissão. Eu decidi qual seria meu último voo. Quando aconteceu essa decisão e eu saí, eu já tinha voltado a morar aqui em Curitiba. 2 pessoas que me conheciam muito bem, 2 pessoas que conviveram comigo, uma delas me ligou e falou assim, eu estava conversando com a outra pessoa e a gente falou assim, nossa, como a tua vida deve estar chata agora, né? Deve estar um tédio a sua vida. Então, eu percebi naquele momento que as pessoas não estavam mais interessadas na minha vida, porque na verdade elas nunca estiveram. Elas estavam interessadas no que eu podia mostrar, no que eu podia ostentar, no que eu podia oferecer. De repente, eu não posso mais oferecer simplesmente a minha companhia de comissária de voo internacional instrutora. De repente, eu sou uma ex-comissária. Como é que fica isso? Então não quero mais saber. Nossa, que vida, que tédio de vida. Que vida normal, né? Então, você que perde o prestígio, você precisa lidar com isso. A minha receita particular para você é corre para Deus, porque Ele é o único que vai te aceitar você sendo top, como a sociedade acha, né? Ou você sendo um Zé Ninguém. Ele vai te aceitar, gente, de qualquer maneira. Então, Deus se tornou, ele já era, né? Mas ele se tornou mais próximo como o meu melhor amigo. Aí você vai dizer, nossa, Rosane, que abstrato isso, né? Eu não considero Deus abstrato. Eu considero ele muito presente. Então, ele foi o meu refúgio nesses tempos. E eu falo para você, você que está pensando em cometer suicídio, você que hoje está numa cadeira de rodas, que acha que você não pode mais fazer nada do que você fazia antes, que você acha que é um peso para as pessoas que estão cuidando de você, que você sente saudade da sua vida antiga, daquele eu antigo que você era, as histórias que você não tem mais para contar para as pessoas, o status que você não pode mais apresentar perante a sociedade e falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Você é amado. Deus ama você, independente da sua profissão, do seu crachá, do seu pano chamado uniforme. Ele ama você. Não interessa o nome da empresa que você trabalha. Não interessa o que você faz, o que você fez, o que você deixa de fazer. Ele não é instável e interesseiro como as outras pessoas. Ele vai amar você pelo que você é. Ele fez você. Ele não vai... O amor de Deus, gente, é incondicional. Quer dizer, se você é comissária, Rosane, eu amo você. Se você não é comissária, Rosane, eu amo você. Se você vai para Paris, Rosane, eu amo você. Se você vai para o bairro da sua casa, perto da sua casa, Rosane, eu amo você. Gente, então Deus é a melhor coisa, por isso que eu falo dele. Falo dele no livro dos Tripulantes, A Dor do Glamour, porque ele vai ser o seu melhor amigo nesses momentos. Então,
A sua vida é muito mais do que aquilo que você viveu. A sua vida é muito mais do que essa cadeira de rodas onde você pode estar hoje. Você que ficou paraplégico, tetraplégico, você que perdeu contratos, você que foi à falência, que tinha uma empresa, que perdeu a empresa. E você está pensando hoje, poxa, minha vida não tem mais sentido. Eu vou acabar com a minha vida. Não acabe com a sua vida. Tudo acontece na nossa vida como uma experiência de aprendizado. Talvez, tá? Eu não sou Deus, gente. Eu não sei, eu estou tentando só trazer uma palavra de conforto para a sua vida. Talvez isso aconteceu para que você conheça quem é que estava do seu lado. Quem são as pessoas que estão realmente do seu lado? Se as pessoas estavam do seu lado, por quem você é, esses vão ficar do seu lado. Ou pelo que você tinha, esses vão desaparecer. Você vai olhar assim, procurar, cadê? Cadê todo mundo? Evaporaram. Tá, teve um empresário de Manaus, ele escreveu para mim, gente, e falou, Rosane, eu perdi o meu status. Eu era empresária, eu estava viajando para lá e para cá, né, norte e sul do Brasil, e um belo dia eu acordei e não consegui mais mexer as minhas pernas, eu estava paraplégico. Ele teve uma doença muito rara, uma bactéria atacou a coluna dele, um negócio assim, gente, não sei o que é, tá? E ele falou que as pessoas sumiram assim, ó, na velocidade da luz. Pense. Então você que hoje está aí sozinha, você que foi famoso um dia e hoje ninguém mais nem lembra quem é você. Deus lembra quem é você, tá? Ele nunca se esquece. Ele está aí do seu lado o tempo todo. Então eu quero deixar essa mensagem para você, falando que hoje só sobrou essa asinha aqui. Só sobrou essa asinha de lembrança dos meus momentos de status e prestígio. Mas eu não estava apoiada nisso aqui. Por isso, eu consigo falar disso assim sem problema nenhum. É um assunto que não me causa problemas. Mas eu conheço pessoas que, gente, elas começam a chorar. Só de falar que elas não são mais comissários. Para elas aquilo ali é assassino, vai matando aos poucos. Então eu falo para você que Deus pode restaurar o seu coração. E o status com Ele você nunca perde, que é o status de ser amado, tá bom? Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Close my eyes, everything disappears but your smile. I raise my hands, on a cliff I stand, arms open wide. You're the father, I'm the child. Whisper to me, step off the edge, leave it all behind. Leave it all behind. Cut loose his eyes. Let go. Way too long.